nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você que está nos acompanhando pela Rádio Nova Onda, pelo YouTube e pelas redes sociais. Hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026. O ano de mês de janeiro se foi, né? Já estamos no dia, quase no meio do mês de fevereiro, né? Já começamos dia 18 agora, quarta-feira, já começamos o tempo da quaresma, né? Se Deus quiser, vamos iniciar o nosso tempo quaresmal. Hoje vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 10. Ouçamos com atenção para meditarmos e procurar viver este Evangelho que nós ouvimos cada dia às 6 horas da manhã. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos aqui diante da segunda multiplicação dos pães que Jesus faz para essa multidão que estavam acompanhando. Jesus disse que são 3 dias que o pessoal estava acompanhando. Já tinha acabado praticamente tudo que tinham de comer. Muito pouca gente tinha alguma coisa. Mas Jesus, de qualquer forma, manda sentá-los. Manda-os que eles sentem. E em grupo também. É bom a gente lembrar que Jesus sempre fazia a outra multiplicação também de pães, ele manda o povo sentar-se em grupos. Porque quando a gente senta em grupo, a gente divide tudo o que tem. A gente conversa, a gente dialoga, a gente vê o que tem e divide com o nosso irmão e irmã. A gente sabe nessas excursões que a gente faz, né? Quando a gente para, que vamos ver o que trouxemos, tem muita coisa ainda que se pode ser dividido com os irmãos e irmãs. Mas tinham 7 peixinhos, né? E 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus, então, distribui para a multidão. E ainda sobra comida. Então, Jesus tem pena das pessoas que passam necessidade. Infelizmente, aqui no nosso país, eu acho que no mundo inteiro, mas a gente vê
tanto desperdício, né, gente? Às vezes até nas nossas casas mesmos, tanta coisa que desperdiça. E saber que ainda morre muita gente de fome neste mundo. Tem muita gente passando necessidades. E às vezes a gente está faltando a gente sentar para ver como é que nós vamos fazer para distribuir com os nossos irmãos e irmãs aquilo que nós temos. A gente reza pedindo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E praticamente todos nós rezamos um Pai Nosso, pelo menos um Pai Nosso por dia, né, gente? Tem pessoas que rezam vários, mas e não adianta a gente rezar sem a gente pensar no que está acontecendo. Jesus, nós ouvimos já ele dizer que é o que sai do nosso interior, é que pode manchar o nosso corpo, pode elevar também a nossa alma, o nosso espírito até Deus, aquilo que sai do nosso coração. Então, não adianta a gente falar, dá-nos o pão de cada dia, porque muita gente, quando recebe esse pão, pensa que o pão é só para ele. Se pediu para nós, é nosso. Se você desperdiça o pão que Deus deu para nós, e deixa o seu irmão passando fome, é porque você roubou o pão que Deus entregou. Não é seu. Ele deu para você o que você precisava para se alimentar, mas o que sobrou é do seu irmão, da sua irmã que está passando necessidade. Você não pode, porque você pediu para todos. Você pediu para nós, não pediu só para você. Então peça só para você, se é que você vai ficar sozinho com esse pão, jogar fora, deixar apodrecer, deixar mofar lá na prateleira, como é que você pode pedir para nós e ficar só para você e deixar estragar o do seu irmão, da sua irmã que está com fome? Então, eu acho que nós precisamos de pensar melhor como dividir melhor esses bens que Deus nos dá. Deus nos dá muita coisa. Olha que a gente vê, eu trabalhei lá no Mato Grosso, quando passava, principalmente quando ia de ônibus, às vezes de avião também a gente vê aquelas plantações enormes de soja, de arroz, de milho, de feijão, que máquinas trabalhando. Deus deu essa capacidade ao ser humano de produzir muito. Quando eu era pequeno, era produzido só na base da enxada, mas tinha menos gente desse mundo. Então, se fosse para trabalhar na enxada como meu pai e meus irmãos trabalharam, não dava conta de tratar de tanta gente. Mas Deus nos deu capacidade de inventar máquinas, de inventar aviões que joga adubo, enfim, máquinas que faz produzir a terra, produzir muita coisa para não faltar o pão de cada dia para ninguém. O mundo produz alimento para todos. Se tem alguém passando fome, é porque alguns estão guardando para si aquilo que é de todos. Alguns desperdiçam. Alguns países jogam fora tanto alimento, outros países passando fome. E às vezes nas grandes cidades, as favelas, os pobres nas ruas, passando necessidade. E dinheiro sendo gasto com guerras, com armas, com tanta coisa desnecessária, às vezes até com festas, viu, gente? Às vezes até com festas. A gente estava conversando no carro, às vezes gasta-se dinheiro, paga um horror para um cantor, para alguém que vem fazer festa na nossa cidade e esquece dos pobres que não tem onde morar, que não tem o que comer. E, às vezes, gastamos com coisa desnecessária, com luxo, e esquecemos o nosso irmão, nossa irmã que está sofrendo. Então, que a gente saiba, porque Deus dá. Mas é preciso que a gente sente,
e saiba dividir com nossos irmãos e nossas irmãs aquilo que Ele nos deu. Porque nós rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Ele dá, mas a gente tem que saber também dividir aquilo que Ele nos deu. Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a cada um de vocês que participou, cada uma que participou desse programa. Hoje, sábado, amanhã, não temos o programa pela manhã, porque temos a Santa Missa às 7 horas, aqui na Matriz de Baixo Guandu. Então, era transmitida também pelo rádio. Agradecemos o pessoal da rádio que nos faz chegar até a nossa casa, a missa que nós celebramos aqui. Então, que Deus abençoe a cada um, que abençoe esta rádio que nos permite também chegar até os lares. As pessoas que não podem vir à igreja podem acompanhar pelo rádio. Você pode comungar até espiritualmente, se você não pode vir à igreja. Pessoas que às vezes eu vou na casa de pessoas que cuida de doente, padre, eu não posso sair porque tem doente em casa. Não, Deus vem aqui na sua casa e não precisa de preocupar, não. Às vezes entra com o rádio, com a televisão, a gente entra nos lares das pessoas que não podem vir à igreja. Se você pode vir, venha. Se não, liga o seu radinho, está longe da igreja, liga o seu radinho, acompanhe conosco com fé, porque Deus vai até o seu coração, de onde você estiver. Um bom fim de semana a você que ouviu e que possa participar até segunda-feira, se Deus quiser. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor.